Então agora, passada a burocracia e a introdução mais geral, vamos começar a ver mesmo alguns elementos da linguagem de programação e de como é que vocês os podem usar. Então vamos começar por ver o que é que são objetos. Python, não façam barulho, por favor. Python é uma linguagem orientada para objetos e tudo em Python são objetos. Este é um termo deliberadamente vago, um objeto pode ser qualquer coisa, mas vamos ver em concreto aqui em Python o que é que isso quer dizer. Vou falar também de variáveis, que são no fundo gavetas que vocês podem criar onde põem os valores que querem, as operações que podemos fazer com elas e vamos terminar com um exemplo, com o cálculo simples de concentração, como é que podemos fazer um pequeno programa para fazer isso. Então vamos começar por objetos e valores constantes. Tudo o que vocês usam em Python são objetos e vocês podem pensar num objeto como um mini programa. No fundo, isto segue aquela filosofia de que nós vamos construir coisas complexas com elementos mais simples e os objetos em Python serão, por exemplo, enzimas. Têm uma forma, têm um peso, têm coisas que sabem fazer e que nós podemos depois usar nas nossas reações, nos nossos programas, para fazer o que nós queremos. Por exemplo, o 2, a constante 2 em Python, é o número 2, um inteiro 2, mas se vocês usarem esta função dir, a função dir em Python faz uma listagem dos métodos do objeto, e métodos dos objetos são funções que os objetos incluem, que fazem parte do objeto, que podemos usar para fazer coisas. E como podem ver, se fizerem o dir do 2, dá-vos aqui imensas coisas diferentes que ele sabe fazer. Todas estas funções que fazem parte do objeto nós chamamos métodos, mas no fundo são funções como outras que depois vocês irão usar, mas normalmente são funções que vão usar o próprio valor do objeto para fazer qualquer coisa. Todas estas que têm uns underscores no início e no fim do nome, por exemplo aqui ABS, AD, AND e assim por diante, são métodos especiais que ou são reservados porque o programador achou que não deviam ser usados para fora, ou fazem mesmo parte da maneira como o interpretador vai usar os objetos. Portanto, normalmente nós não vamos usar esses que têm o underscore, vamos usar outros. No caso dos números, eles não são muito importantes, bem que tenham aqui coisas para obter o conjugado, a fração, obter o número a partir de um conjunto de bytes e assim por diante. Quando nós temos outro tipo de objetos, vai haver objetos bastante mais complexos do que simplesmente um número inteiro, e nesses nós vamos usar bastante os métodos. Portanto, a ideia aqui é que todos os valores que vocês vão usar em Python também sabem fazer coisas e vocês podem aproveitar-se disso para ir encaixando e ir fazendo os vossos programas. Vamos ver aqui um exemplo de 3 tipos de números que nós podemos usar em Python. Nós vamos ver mais tarde algumas diferenças entre eles por causa da maneira como eles são representados depois em zeros e uns, têm algumas propriedades diferentes. Mas se vocês escreverem simplesmente um número com algarismos, isto é um número inteiro. Se escreverem um número com um ponto, qualquer coisa, é um número com casas decimais, é guardado como um float, um floating point number. Vamos ver para a semana porque é que tem esse nome. E podem também usar números complexos. Se vocês usarem o J para a parte imaginária, podem usar mesmo números complexos em Python, escrevendo daquela maneira. E depois podem fazer as operações normais com complexos. Portanto, isto são exemplos de 3 tipos de constantes numéricas que nós temos em Python. Cada uma delas sabe fazer o necessário para calcular somas, multiplicações e assim. Depois têm estes operadores que vocês podem usar com números. Estes são o normal, soma, multiplicação e divisão. Tem a subtração também, não mostrei aqui, não é necessário. Se quiserem fazer exponenciação, são 2 sinais de multiplicação, portanto a multiplicação é um asterisco. Se puserem 2 asteriscos de seguida é elevado a, neste caso será 2 elevado a 5. A divisão com 2 barras de divisão é a divisão inteira. Se vocês dividirem números com 2 barras, dá-vos o número sem as casas decimais, arredondado para baixo. E tem também este operador, que é o sinal de percentagem, que é o resto da divisão. Não é tão usado como os outros, mas podem fazer isto também. Por exemplo, 7 módulo 2 dá 1, porque 7 a dividir por 2 dá resto 1, se fizerem a divisão inteira. Outro tipo de constantes que nós vamos usar bastante são as strings. Uma string é uma sequência de caracteres, podem ser quaisquer caracteres, é um pedaço de texto, portanto é uma sequência ordenada de caracteres, e que nós
indicamos ao interpretador que estamos a criar uma string usando aspas ou plicas. Aqui é importante lembrarem-se que tudo o que está lá por baixo são zeros e uns, portanto o interpretador precisa de saber como é que vai interpretar aquele conjunto de zeros e uns. E então nós temos de dar indicações de o que é que nós queremos que ele faça com cada elemento da linguagem que nós estamos a apresentar. Se nós pusermos algo que é composto apenas por números ou com números e um ponto, ele vai interpretar como números inteiros, fracionários, complexos, etc. Se nós quisermos dar-lhe texto, temos de pôr o texto que nós queremos especificar entre plicas ou aspas. Vocês podem usar aspas no início ou no fim, plicas no início ou no fim. Aquele que usam no fim tem de ser o mesmo que usaram no início. E o interpretador vai interpretar isso como sendo texto, literalmente, que vocês estão a escrever lá. Notem aqui a diferença. Se eu fizer print hello, print é uma função que escreve na consola o que quer que seja que nós lhe dermos, vai aparecer aqui o hello, que é o texto que eu lhe dei. Mas se eu fizer print hello sem as plicas, vai-me aparecer este erro, porque ele não sabe o que é que quer dizer hello. Hello, o nome hello não está definido. Portanto, se nós não pusermos plicas, o interpretador vai à procura do que é que aquilo está a referir. Será uma função, será uma variável, uma coisa qualquer. Se nós queremos dar-lhe o texto, temos de pôr as plicas ou as aspas. Esta é uma coisa que muitas vezes faz confusão, mas se vocês pensarem isto do ponto de vista do interpretador, ele tem de saber distinguir entre um caso e outro, enquanto vocês estão a dar o nome de alguma coisa ou estão a dar o texto mesmo literalmente. As strings também permitem fazer operações. Por exemplo, a concatenação de strings será o mais, hello mais world dá isto. Vocês podem multiplicar strings por inteiros também, ele vai repetir a string esse número de vezes. Portanto, este objeto também sabe fazer este tipo de operações e vocês podem usar isto, se quiserem, para manipular os dados. Aqui temos uma coisa que não é, formalmente não faz parte da matéria, não vai haver perguntas sobre isto, mas ajuda a compreender o que é que está a acontecer lá por trás. E esta é esta noção de polimorfismo, ou de ter muitas formas, que em programação orientada para objetos, refere quando os objetos têm a mesma interface, apresentam os mesmos métodos, mas cada objeto depois faz as coisas à sua maneira. Neste caso, estes objetos têm estes métodos especiais, como por exemplo o mul, o add, com os tais underscores, que são o que o interpretador vai usar para executar aquelas operações. A soma chama o add, o mul, a multiplicação chama o mul e assim por diante. Portanto, não é o interpretador que tem de saber como é que se multiplica uma string por 2. É a string que sabe o que é que há de fazer quando está a multiplicar por 2. Porque o que o interpretador está a fazer é chamar o método mul da string, dá-lhe o 2 e recebe o resultado desse método. Como cada objeto consegue definir por si próprio como é que vai fazer estas operações, nós temos muita flexibilidade em criar objetos que depois são capazes de fazer este tipo de coisas. Por exemplo, multiplicar uma string por um inteiro e dar a string repetida. Ou mais tarde, nós vamos ver, quando lidarmos com matrizes e vetores com a biblioteca NumPy, nós podemos mesmo fazer operações, multiplicar uma matriz por um número ou por um vetor de números e assim por diante, porque os próprios objetos sabem o que é que devem fazer nessas situações. Portanto, isto, vocês, não vai aparecer nenhuma pergunta no teste sobre isto, mas ajuda-vos a perceber porque é que vocês podem fazer algumas destas coisas e outras coisas não. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma string multiplicada por outra string, ele vai dizer que não consegue, porque não sabe o que é que isso quer dizer e não está implementado no método do objeto. Todos os métodos que vocês têm fazem parte dos objetos, as funções fazem parte dos objetos e todas as funções em geral são também objetos em Python. Portanto, a ideia aqui é que nós estamos a construir com pecinhas pequenas, coisas maiores, e depois construímos coisas maiores, e são tudo peças do mesmo tipo, são os tais objetos. Portanto, se vocês chamarem, por exemplo, do hello, da string hello, .replace, replace é um método que existe nas strings. E vão receber esta mensagem. O replace é uma função que pertence à string. É um método da string, é uma função que faz parte de todos os objetos do tipo string. Se vocês quiserem saber como é que ela funciona, podem usar esta função help, que vai buscar a documentação de qualquer coisa que vocês lhe deem e dá-vos essa documentação. Por exemplo, o help do replace do hello, ele vai buscar a ajuda, a documentação desta função e vai-vos dizer que devolve uma cópia com substituições e assim por diante. Mas isto é uma descrição grande, vocês podem ver lá exemplos e outras coisas.
Portanto, com esta função help, vocês podem sempre tirar dúvidas acerca de como é que funciona uma função ou um método de um objeto. Com a outra função dir, vocês podem sempre ver quais são os métodos que os objetos têm. Portanto, com estas duas, conseguem explorar as possibilidades que têm para fazer. Se vocês fizerem isto só, o nome da função, sem mais nada, vocês estão apenas a dizer ao interpretador que se estão a referir àquele objeto. Não estão a mandar fazer nada com ele. Estão só a dizer que quero fazer alguma coisa com isto, pôr no help ou ver o que é. Se vocês quiserem que o interpretador execute o código que está na função, esta função tem uma receita lá dentro, então têm de pôr parênteses a seguir. Em muitos casos, para poderem executar o que a função faz, vocês têm de dar também argumentos dentro dos parênteses. Por exemplo, a função replace, ou o método replace da string, vai substituir todas as ocorrências de um pedaço de texto por outro pedaço de texto que vocês deem. Então vocês têm de dar aquilo que é para encontrar e aquilo que é para pôr em vez da primeira parte. Portanto, se fizerem isto substituindo os L's por X, vão ficar vai-vos devolver uma string trocando os L's por X. Mas mesmo que seja um método que não recebe argumentos, como por exemplo este upper, vocês têm de pôr os parênteses para indicar ao interpretador que querem que ele execute aquela receita. Neste caso, o upper é um método da string que devolve a string convertida para maiúsculas. E isto é verdade com todos os métodos das strings. Por exemplo, aqui temos o lower, que converte para minúsculas. Aqui temos o title, que põe maiúscula na primeira letra de cada palavra. Temos aqui o replace, o swap case, que troca maiúsculas com minúsculas e assim por diante. Portanto, todos estes métodos, mesmo que não tenham argumentos, e todas as funções em geral em Python, se vocês põem só o nome da função, estão simplesmente a referir-se a esse objeto. Por exemplo, para usar no help ou uma coisa assim. Se vocês puserem o nome e parênteses, estão a dizer ao interpretador para executar aquela receita, para pôr a função a trabalhar, digamos assim. Outras funções que não pertencem aos objetos, mas podem ser úteis, são estas, por exemplo, len. Len é o comprimento, que nós vamos usar bastantes vezes. Esta pode ser usada com qualquer objeto que tenha um conjunto de elementos. Por exemplo, uma string tem o conjunto dos caracteres e vai-vos dizer quantos elementos é que ele tem. O round faz arredondamentos, o int converte um objeto que vocês dão aqui em inteiro. Esta é uma coisa que às vezes faz confusão, principalmente quando chegarmos à altura de processar ficheiros, mas por causa daquela forma como o interpretador vai interpretar os valores e porque diferentes objetos têm diferentes atributos, esta string 234 não é o mesmo que o inteiro 234. São objetos diferentes que se comportam de maneira diferente. E se nós tivermos um pedaço de texto que diz 234 e quisermos usar o 234, vamos ter de converter no objeto equivalente. Esta função int faz isso e converte, por exemplo, uma string no inteiro. Depois tem a função str, string, faz o contrário aqui. Pega no inteiro, converte para string. Enfim, tem muitas funções diferentes, esta é a maneira como vocês usam. Dão o nome da função, parênteses, e se for necessário, dão os argumentos que ela precisa. Algumas funções nós chamamos métodos porque fazem parte dos objetos. Uma função que faz parte de um objeto é um método, mas funciona como qualquer outra função, o princípio é o mesmo. Então vamos ver, já vimos aqui, estivemos a trabalhar com constantes até agora, os seus métodos, as funções, mas quando nós fazemos um programa, não vamos usar sempre os mesmos valores. A ideia é que haja coisas que possam variar. A receita é a mesma, mas os dados que entram e saem podem ser outros. Para isso, nós precisamos de variáveis que são sítios onde guardamos os valores, de maneira a podermos mudar esses valores conforme precisamos. Em Python, a variável é um nome que vocês criam que se refere a uma certa localização em memória. E nesse sítio de memória, o interpretador vai pôr o objeto que vocês quiserem ou que atribuírem à variável. Portanto, se eu fizer aqui A igual a 0, o interpretador vai acrescentar na sua tabela de variáveis o nome A, vai procurar um sítio na memória para apontar o A, nós não precisamos saber qual é que é, porque essa parte não nos interessa, mas vai colocar ali o 0 no sítio da memória correspondente ao A. Se nós criarmos outra variável, por exemplo x, ela vai ser acrescentada aqui. Se nós alterarmos o que está no A, ele vai criar um novo objeto em memória e vai pôr o A a apontar para esse novo objeto, e assim por diante. Portanto, desta maneira, nós podemos guardar coisas em memória, o que nós quisermos,
e manter aquele nome que nos diz onde é que está a coisa guardada em memória. Portanto, podemos ir lá buscá-la quando precisarmos. Em Python, os nomes das variáveis podem ser qualquer sequência de caracteres que não inclui espaços, nem aqueles operadores, o mais, o menos e assim. Tudo isso depois ele vai interpretar como sendo operação. Portanto, sequências de letras, números ou underscore, vocês podem usar. Não podem é começar com um número, porque se começa com um número, ele vai começar a interpretar como sendo um número e depois vai dar um erro. Portanto, comecem com uma letra ou com underscore e depois, sem espaços, letras e números e underscore, como vocês quiserem. Geralmente, convém ter nomes descritivos que digam alguma coisa e quando vocês precisam de compor várias palavras para indicar o que é aquela variável, podem usar o underscore para separar as palavras. Essa é a convenção que é usada em Python, que é para se conseguir ler melhor o que é a variável. Como vocês podem inventar os nomes que quiserem, convém que esses nomes vos digam alguma coisa quando estão a ler o código acerca do que é que a variável está a fazer. Para criar a variável, nós usamos este operador de atribuição igual. Isto não é, como na matemática, uma equação. O igual quer dizer pegar no valor que está à direita, à vossa direita, e pôr no nome que está à esquerda. Por exemplo, nothing igual a none. Esta é uma constante especial no Python, que é usada quando não queremos pôr nada na variável. Se nós quisermos criar o nome lá na tabela das variáveis, mas ainda não temos nada para pôr, podemos pôr o none. Também é o que devolve, por exemplo, uma função que não devolva valor nenhum, dá um none. Portanto, o none é aquele que nós usamos quando não há lá nada. Neste caso, estamos a pôr o 505 nesta variável, uma string e assim por diante. Se vocês quiserem criar strings com várias linhas, querem fazer o enter e fazer parte da string, podem fazê-lo usando 3 delimitadores no início e no fim, ou 3 plicas ou 3 aspas. Se usarem só um, é uma string que tem que caber toda na mesma linha, não pode ter mudanças de linha mesmo no código-fonte. Seja como for, funcionam ambas da mesma maneira, são strings, a única diferença é essa notação que é para o interpretador saber o que é que há de fazer quando chega ao fim da linha. Se vocês começaram com 3 delimitadores, ele sabe que está a continuar a string. Então, quando nós fazemos esta atribuição, notem que este operador é assimétrico. Nós podemos atribuir um valor qualquer a um nome, criamos este nome, se for necessário, o interpretador cria o objeto em memória e põe este nome a referir esse objeto, mas não podemos fazer o contrário assim, porque ele vai sempre tentar atribuir este valor a esta variável, e se nós pusermos o 32 antes, o 32 não é um nome legítimo para uma variável. 32 tem de valer sempre 32, não podemos dar-lhe outro valor. Portanto, aí vamos ter um erro. Portanto, o igual é sempre criar um nome e pô-lo a apontar para aquele objeto que nós temos do outro lado. Para usar os métodos dos objetos que são referidos por uma variável, fazem exatamente como vimos antes. Usamos o ponto à mesma para usar o método como fizemos com a constante. Portanto, se eu puser aqui este nome, este texto na variável name, se eu quiser usar o método daquela string, deste objeto, eu uso o nome da variável, este name, como substituindo o objeto, porque estou a referir aquele objeto. Então posso usar os métodos todos que o objeto tem, exatamente da mesma maneira. Ponho o ponto, o nome do método e assim por diante. Já agora, há aqui um método que é find, que nos dá a posição do elemento num conjunto ordenado. E essa posição em Python começa sempre no 0. O primeiro elemento é sempre aquele que tem índice 0. Isto em todas as... Nós vamos ver depois também para a semana como indexar e aceder a esses elementos, mas lembrem-se que o primeiro é sempre o 0. Por isso é que, se eu for procurar o W aqui, que é o quarto elemento, será aquele que tem índice 3, é esse o resultado que ele me dá. Uma coisa que às vezes acontece é vocês criarem uma variável com um nome de alguma coisa que depois querem usar. Por vezes pode acontecer isto. O que o Python faz é que aquelas variáveis que vocês estão a criar e as vossas funções locais, aquilo que está a decorrer dentro do vosso código, digamos assim, dentro do módulo, nós vamos ver isto depois mais em detalhe, mas isto são aqueles nomes locais que vão ter prioridade, vão ter precedência em relação a outros nomes mais distantes. Por exemplo, a função help é uma função built-in do Python, pertence mesmo ao Python e é acessível em qualquer contexto. Mas,
Se vocês criarem uma variável chamada help primeiro, este nome, a variável local, vai ter precedência em relação ao outro. Então, se quiserem pedir ajuda para uma função com a função help, vai-vos dar um erro, porque ele não tem acesso à função help, está a ser escondida pelo nome da variável que vocês criaram. Notem que não estragaram a função help, simplesmente como ele está a ir por ordem entre o mais local até ao global, ele vai primeiro encontrar a vossa variável e é por isso que está a dar o erro. Se isto acontecer aqui na consola, se acontecer no vosso programa, é porque é um problema no programa, muda os nomes das variáveis, correm tudo outra vez. Mas se acontecer aqui na vossa consola, vocês podem apagar uma variável, se tiverem uma coisa que foi feita e que não queriam fazer daquela maneira, podem usar o del para esquecer uma variável que vocês criaram. Portanto, se acontecer algum problema deste, já sabem, esquecem a variável que vos está a incomodar e as coisas já funcionam. Então vamos ver um exemplo de como é que nós podemos usar isto. Vamos calcular a concentração de 2 gramas de sal em água. Nós temos a massa molar do NaCl, vamos pôr numa variável, vamos chamar-lhe MMNaCl para perceber o que é. Notem que normalmente nós não usamos letras maiúsculas nos nomes das variáveis, mas há situações onde pode fazer sentido. Por exemplo, pH, NaCl, coisas assim, nós estamos à espera de ver aquele nome escrito daquela maneira, portanto é sempre bom darmos o nome à variável que seja mais fácil depois de lermos. Temos aqui o volume, 0,125 cm3, temos a quantidade de sal que vamos usar, o número de moles, que será a massa que pusemos lá a dividir pela massa molar. Depois calculamos a concentração e fazemos print. Quando nós corremos o nosso programa, podemos executá-lo com F5, vai aparecer isto na consola, estamos a executar o nosso programa, e depois aparece o que nós mandamos imprimir aqui. Eu vou mostrar como é que vocês podem fazer isto na prática. Quando vocês ligam o Spider, vão começar com um ficheiro vazio aqui. Nós podemos apagar este. Isto será o que aparece por default quando vocês fazem um ficheiro novo. E ali em cima vão ter uma diretiva especial, aquele coding UTF-8, não convém apagar, porque isso está a dizer ao interpretador que aquele ficheiro de texto está codificado em UTF-8. Depois vão ter aqui um comentário, é uma string com várias linhas, vocês podem pôr o que vocês quiserem, será a documentação do módulo. Por exemplo, eu posso dizer que aqui será o exemplo da concentração, coisa qualquer. Podem pôr o texto que quiserem, será a descrição deste programa, ou desta parte de um programa. Já agora, quando eu falo em módulos em Python, um módulo em Python é simplesmente um ficheiro com o código-fonte, o ficheiro .py. E a primeira coisa que vocês podem fazer é chegar aqui ao Save e escolher onde é que vão gravar. Aqui não vou escolher nenhuma pasta em particular, vai aqui onde calha, mas escolhem o nome, deixam a extensão .py, que é para o interpretador e o editor saber que é um ficheiro de Python, e agora temos o nosso ficheiro gravado. Até já podem executá-lo. Forem aqui ao Play, podem correr o vosso programa, ou então podem carregar no F5. O F5 executa todo o código que tem neste ficheiro que está aqui. Neste caso, ele está a fazer ali run file, corre o ficheiro, mas depois não faz nada porque eu ainda não mandei fazer nada. Portanto, não acontece nada aqui. O que acontecer no vosso código, vocês têm acesso depois cá fora na consola. Por exemplo, vamos começar por implementar isto. Vou copiar esta parte. Se eu executar este programa, faço F5, apareceu ali aquele run file, e agora eu posso ver que tenho esta variável. Se eu escrever aqui, aparece ali o 58,4. Esta é uma coisa que vocês podem fazer quando estão a experimentar o código, mas lembrem-se como é que isto funciona. Quando eu carrego ali no Play ou no F5, o Spider vai mandar o interpretador Python executar este programa que está aqui. E o interpretador executa e só escreve na consola aquilo que eu mandar explicitamente escrever com o print. Na consola é que há uma funcionalidade da consola que é, se eu estou a fazer alguma coisa com um valor, por exemplo, x igual a 5, ela não diz nada. Guardou o 5 no x e ficou calado. Mas se eu fizer algo que não guarda o valor em lado nenhum, por exemplo, x, a consola interpreta isso como eu estando a perguntar o que é que está lá guardado. Portanto, se vocês experimentarem na consola, podem ver os valores das variáveis ou assim, simplesmente escrevendo o nome.
De qualquer maneira, e o que acontece aqui no vosso programa, só escreve coisas na consola se vocês mandarem mesmo fazer um print. Por exemplo, se eu fizer aqui print do NaCl e agora correr o programa, já aparece ali aquele 58,4 que não aparecia antes, porque essa é a instrução print que está a ser executada. Então vamos implementar este da concentração. Isto é como aqueles programas de culinária onde já veio o bolo feito de casa. E nós temos este resultado aqui. Quando corremos o programa, vai aparecer esta mensagem, que é este print. Mas tudo o resto foi executado também. Por exemplo, se eu perguntar aqui quanto é que é o volume, eu tenho acesso àquela variável que foi criada no meu módulo. Agora, qual é a vantagem de fazer isto assim? Suponham que nós não queríamos a massa, não queríamos a concentração em 0,125 centímetros cúbicos, mas, por exemplo, em 0,5. Nós podíamos alterar aqui, carregamos no F5 e agora temos a nova concentração. Ou então, se quisermos aumentar a massa de sal que queremos pôr lá, não precisamos de estar a refazer as contas. Precisamos de alterar apenas os valores e correr exatamente a mesma receita. Esta forma de resolver o problema não é muito prática, nós vamos ver formas melhores de fazer isto. Mas a ideia com que eu vos queria deixar aqui é esta de que, depois de nós termos a receita que serve para o caso geral, precisamos apenas de alterar os valores e correr exatamente a mesma receita que temos o resultado que queremos. E agora... Resumindo, nós vimos o que é que são objetos em Python, todos os valores constantes, variáveis e assim que vocês usarem são objetos, têm o valor e têm métodos que vocês podem usar. Vimos como criar variáveis, as variáveis são aqueles nomes onde vocês podem pôr os valores que quiserem e depois especificar esses valores na receita pelo nome da variável. Dessa maneira, conforme variam os valores, a receita pode ainda ser a mesma e apenas muda os cálculos. E vimos rapidamente como criar um ficheiro, executá-lo com o F5 e usar as variáveis para fazer os cálculos. Na segunda-feira eu vou fazer uma demonstração destas um bocadinho mais extensa com os exercícios depois da prática e depois vocês vão treinar isto na prática. Tem o segundo capítulo dos apontamentos sobre esta aula e se quiserem podem ver também aqueles no livro. Okay?